Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre viver os nossos processos de cura, né? Com a condução do Espírito Santo de Deus. Eu espero que você seja muito abençoado. Você que está assistindo agora, que vai assistir depois. A Cíntia já chegou aqui. A gente já vai começar orando, consagrando esse momento ao Senhor, para que Ele tenha liberdade aqui em nosso meio. Oi. Bom dia, mana. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Joia. Então, eu já comecei a falar aqui que a gente vai falar sobre viver os processos, né? Os processos que a gente precisa enfrentar, mas viver com o Senhor, que faz toda a diferença, né? Deixar Ele conduzir, deixar Ele guiar a gente faz toda a diferença na nossa vida, né? Com certeza. Vamos orar? Vamos. Paizinho querido, muito obrigada por mais essa manhã na tua presença, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha encher as nossas vidas, venha encher a vida de todos que escutarem a nossa live, ao vivo ou depois de gravada, Pai. Deus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas com a tua palavra, Senhor, e a todos que ouvir também, Pai. Porque a nossa intenção aqui, Senhor, é compartilhar o que o Senhor tem feito em nós, Pai. E que através do que o Senhor tem feito em nós possa fazer na vida de várias outras pessoas que ouvirem, Papai. É o que te pedimos e clamamos, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Venha fazer algo novo todos os dias em nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, eu estava fazendo uma devocional essa semana, e aí o capítulo 8 de Mateus me chamou muita atenção, né? Em dois trechos. E aí hoje eu senti vontade de falar sobre a cura, né? O processo de cura da sogra de Pedro, né? Que está lá em Mateus 8. Aí eu vou ler esse trechinho só para a gente falar um pouquinho, né? Sobre o que o Senhor quer trazer, né? Quer fazer a gente refletir. Porque antes de a gente ler a palavra, é a gente esmiuçar mesmo, né? Pegar cada termo, cada palavra, entender por trás o que o Senhor está querendo trazer ali, né, Cíntia? É que nem o pastor... Ai, como que é o nome dele? Aquele pastor que ele fala o foco na palavra, né? Ele ensina muito sobre isso. Esqueci o nome Juscelio, dele. pastor Juscelio. Isso. Pastor Juscelio, acho que é de Souza, né? Juscelio Souza. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre a gente ler a Bíblia, não assim, correndo, como se fosse um livro, né? De leitura comum. Mas ler... Refletindo em cada palavra, né? Isso, isso. E aí eu tenho tentado fazer isso, né? E aí eu tenho tido experiências maravilhosas, assim, de um trecho que eu já tinha lido 500 vezes, o Senhor me falar algo totalmente novo, porque eu estava intencionalmente dedicada em entender o que tem por trás disso, o que está por trás disso. E aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 14, ele fala sobre Jesus cura muitas pessoas, né? O capítulo fala muito sobre a cura, né? Sobre a autoridade de Deus e tal, a autoridade de Jesus ali. E aí diz assim, quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. E aí eu eu voltei, li de novo, um versículo só, né? E o Senhor começou a falar muito comigo com relação às etapas do processo, né? Todos nós precisamos viver processos de cura, de libertação, de transformação de vida. Todos nós, né? Não tem nenhum que escapa disso. E para a gente estar disposta, para a gente conseguir viver esses processos, a gente precisa estar atenta em alguns detalhes, né? Existem etapas, né? Para a gente viver os nossos processos com o Senhor, existem algumas etapas que a gente precisa passar, né, Cíntia? A gente está
Todo dia, praticamente, a gente enfrenta um processo novo, ou a cada novo ciclo, né? O Senhor, Ele quer trabalhar algo novo em nós. Se Ele encontrar o nosso coração rendido ali, disposto, né? Desejoso de viver algo novo com Ele, Ele vai revelar algo novo para nós e Ele vai fazer algo novo na nossa vida, né? É, com certeza. Então, palavras que me chamaram a atenção nesse versículo. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, ou seja, ela estava em um lugar propício para viver, um ambiente propício para viver aquela cura dela, né? Isso aí, se ela estivesse em qualquer outro lugar, ela talvez não poderia ter acesso a essa cura, né? Então, o ambiente que a gente está permitindo que a nossa vida esteja, caminhe, né? Em que ambiente a gente tem estado, né? O Senhor começou a falar comigo. Aí falou um monte de E coisas, ela né? chegou, né? Ou seja, ela foi, né? Não, Jesus chegou, estava lá. Ela estava lá. Ah, tá. Ela já estava lá. É, Entendi. Jesus que chegou. Então, assim, ela estava num ambiente propício para ela viver esse milagre dela, né? Essa cura. E isso é importante a gente pensar, né? Como que a gente tem vivido a nossa vida? A gente tem preparado esse ambiente? A gente tem chamado, atraído um ambiente de glória, um ambiente de cura, um ambiente de restauração, de renovo, né? Porque isso aí é a gente que prepara, né? Nós somos os preparadores ali, de trazer a glória de Deus, de levantar ali um altar de adoração ao Senhor, né? Se a nossa vida tiver sempre esse ambiente, nesse ambiente, a gente vai estar muito mais propício a viver os milagres, a transformação, as curas que o Senhor tem para fazer na nossa vida, né? Então, isso já me chamou a atenção. Outra coisa é que Jesus viu que a sogra dele estava de cama com febre. Uma coisa importante também é a gente saber atrair os olhos do Pai para nós, né? O nosso coração precisa atrair a atenção de Jesus. E o que é que mais atrai a atenção do Senhor? Né? Eu fiquei pensativa sobre isso. Por que Jesus a viu ali? Né? Por que Jesus pode nos ver muitas vezes quando a gente está precisando da ajuda dele, ou quando a gente, todos os dias, né? A gente precisa viver algo novo com ele. É um coração rendido, né? É um coração quebrantado, é um coração entregue. Então, isso tudo faz com que o Senhor, os olhos do Senhor se voltem para nós, né? Se voltem de uma maneira mais intencional, assim, né? Ah, minha filha está clamando, eu tô sentindo, minha filha está me chamando, minha filha está, a vida dela está atraindo a minha atenção de alguma forma, né? E é outra coisa que é a gente que tem a iniciativa também. A nossa vida, dependendo de como ela está, rendida, entregue, sedenta por mais de Deus, atrai os olhares dele para nós, né? E aí, quando o Senhor olha para nós, quando Ele nos encontra, né? Quando a nossa vida consegue atrair o olhar do Senhor, não tem como a gente continuar como a gente estava. Não tem como a gente continuar com os velhos hábitos, com a velha vida, com as velhas dores, com as velhas feridas, carregando tanto orgulho, tanta mágoa, tanto ressentimento. Não tem como. Porque onde o olhar de amor e de cura do Senhor chega, ocorre uma grande transformação, né? É como se a doença, ou o pecado, ou a mágoa, né? É como se a gente estivesse numa escuridão, né? Como se a gente estivesse num, num escuro. Então, quando chega Jesus, que traz a luz, né? Não tem como nada ficar oculto. Então, não tem como nada ficar escondido e sem cura, né? Sem transformação. Porque quando a luz chega, ela mostra, ela revela tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que está, de certa forma, atrapalhando, Camuflado. Tem muita coisa na nossa vida camuflado. que fica camuflada, né? Isso. Então, quando ele chega, e assim, e todos os dias a luz dele alcança algo mais,
né? Um lugar mais profundo, um lugar mais profundo. E cada profundeza que ele vai alcançando em nós, ele vai trazendo a cura genuína, né? E a cura lá do fundo. Então, assim, até que resplandeça, né? Até que a luz dele resplandeça em nós. Então, eu não, também acredito, assim como você disse, né? Que não tem como não haver transformação, não tem como não haver a cura quando nós somos tocados por Jesus, né? Isso, exatamente. E você trouxe uma outra visão ainda, né, Cíntia? Você complementou com a luz de Deus. Aonde a luz de Deus está, é o que você falou, as coisas que estavam disfarçadas, as coisas que estavam encobertas, as raízes ali da nossa vida, que muitas vezes, aparentemente, estão bem, né? Mas estamos escondendo mesmo, camuflando muita coisa ali que a gente está guardando, que a gente está carregando sem necessidade, que está trazendo peso, que está trazendo dor, que está inflamando a nossa vida de alguma forma, né? Isso tudo nos impede de viver, né, a vida plena que o Senhor nos criou para viver, né? Então, depois que ela foi encontrada pelo olhar do Senhor, né? Ela ela estava de cama, né, com febre, e Jesus tocou em sua mão. Então, primeiro, ela chamou, de alguma forma, ela chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou para ela. Quando Jesus olha para nós, só ele sabe qual que é a nossa real necessidade. Às vezes a gente olha a nossa vida e entende, nossa, eu preciso disso, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um trabalho novo, eu preciso, sei lá, de um relacionamento novo. E na verdade, Deus está querendo fazer, né, coisas muito mais profundas dentro de você. E aí, às vezes, a gente não percebe, a gente quer ligar a outra pessoa. A gente acha que, né, um trabalho novo vai mudar toda a nossa vida. E, na verdade, o que o Senhor quer fazer é de dentro para fora, né? A mudança e a transformação que o Senhor quer realizar na nossa vida, ela precisa vir de dentro, né? São processos de desconstrução para que o Senhor consiga reconstruir a nossa vida nele, né? Enraizadas totalmente nele. E, e aí Jesus tocou em sua mão, né? Isso aqui também para mim foi muito forte, porque só o toque do Senhor consegue realmente curar a nossa vida, consegue suprir as nossas necessidades que nem mesmo a gente sabe que a gente tem, né? E consegue envolver a nossa vida, o toque de amor, o toque de cura, né? O toque da presença do Senhor nas nossas vidas é o que traz toda a transformação, né? É que abre o nosso entendimento, que faz a gente, as vendas saírem dos nossos olhos, a gente conseguir enxergar, né? O que que eu estou vivendo, o que que eu estou construindo, o que que eu estou deixando de viver, né? Será que eu estou agradando a Deus dessa forma? Será que eu estou construindo a minha vida na rocha eterna, que é o Senhor Jesus? Ou será que eu estou construindo na minha força, no meu entendimento, do meu jeito mesmo, aos trancos e barrancos, mas estou, né? Igual um trator, indo, saindo, passando por cima de um monte de coisa, né? Então, o Senhor, quando Ele nos toca, Ele consegue, as vendas conseguem sair dos nossos olhos, né? E aquela cura toda, né, que a gente precisa, né? O entendimento, muitas vezes, né? Às vezes a gente sofre, muitas vezes com tanta incompreensão, né? Com o sentimento de ser incompreendida, de ser rejeitada, de ser, muitas vezes, não se sentir amada, né? E às vezes a gente liga isso a outras pessoas e vive muito frustrada. Por quê? Porque somente o toque de amor do Senhor consegue nos suprir verdadeiramente. E quando a gente não entende isso, a gente sai contando com o suprimento de outras fontes, né? A gente conta com o suprimento né, de outro tipo de ajuda. E a ajuda que a gente mais precisa é a presença, é o toque do Senhor nas nossas vidas. E quando essa mulher que É a estava ajuda mais enferma, completa, né, na verdade. isso, Porque, assim, muitas ajudas vêm, mas elas
Passam pontuais, ali né? um remedinho, né? Isso, Mas um elas não paliativo. curam, né? Então, só a ajuda do Senhor que é completa, que ela vai trazer a cura completa, né? Isso. É porque só o Senhor consegue acessar a nossa vida na profundidade necessária para que a gente seja realmente curado, né, Cintia? É, ele não tem um remédio, né? Ele tem a cura. Ele não Ele tem tem a cura um completa, ele vai lá paliativo. na raiz. Isso. Ele faz as coisas por completo e ele começa lá da raiz, lá debaixo dos escombros, né? Que muitas vezes a nossa vida possui. Ele consegue ir lá no profundo para tirar o lixo, para tirar o entulho, né? Para fazer a gente entender que a gente tem uma ferida ali, que a gente tem algo para resolver. E é Você justamente falou algo assim. muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe que existem esses entulhos, a gente não sabe que existe algo escondido, a gente, né, não tem essa noção. Por quê? Porque a gente está acostumado a viver só aqui no natural, só o que todo mundo vive, só, né, o dia a dia, o comum. Mas quando a gente está no lugar certo, igual a sogra de Pedro estava, né, quando a gente busca a cura verdadeira, né, que é só em Deus que a gente alcança, a gente atrai os olhos de Jesus e a gente, conforme a gente atrai isso, a gente atrai a luz dele. Então, a luz dele é que vai mostrar tudo que está oculto, cada lugar que precisa da cura, cada lugar que precisa, né, de ser transformado, de receber o poder dele, né? Porque Isso. também só através do poder dele que a gente recebe essa cura. Então, ele traz a luz, ou seja, ele mostra o que está errado, e depois ele vem e transforma o que está errado no, né, no certo, no que é bom. Ele E reconduz aí vem a cura completa. Oi? isso. Ele reconduz a nossa vida, né? O início de tudo. Ele reconduz a nossa vida ao plano original, né? Que ele possui para nós. Sem aqueles pesos, sem aquelas feridas, sem aquele entulho, né? Que muitas vezes a gente carrega, né? Na nossa vida. Então, assim, é um trecho muito pequenininho, né? Um versículo apenas, mas que o Senhor pode falar tanto com a gente, né? Se a gente É. quiser ouvi-lo, se a gente estiver disposta a ouvi-lo, a entender mais profundamente, né, as revelações do Senhor. E Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. É simples assim. Quando a gente aceita viver os processos com o Senhor, né, quando a gente não resiste, porque muitas vezes tem essa parte também, né? A gente não quer ter que ficar voltando àquelas velhas dores, tendo que reviver de certa forma, Muitas né? vezes a gente não quer acender a luz, né? A gente não quer deixar a luz ser acesa. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes a gente vai ter que ver coisas que a gente nem lembrava, Ou né? que a gente Ver, se né? esforçou para esquecer, né? Que a gente muitas vezes se esforçou para esquecer, mas que aquilo ali produz algo ruim em nós. E para que não seja revirado, para que não seja remexido, a gente muitas vezes prefere não acender a luz, né? Não Isso, deixar a luz de Jesus ser acesa. exatamente. Aí a gente resiste, a gente foge, a gente não quer ser confrontado, a gente não quer mexer com isso, não deixa isso para lá. E a gente vai muitas vezes arrastando situações que precisam ser tratadas, que precisam ser resolvidas, encaradas, né? Só que a gente não tá sozinho, né, Cíntia? A gente não tá, a gente precisa se lembrar sempre disso. Nós não estamos sozinhos, por mais dolorosos que muitas vezes o processo de cura nossa vida sejam, nós temos o Senhor ali nos conduzindo. O Senhor nos promete na palavra inteira dele que é ele que vai estar ali conduzindo a gente pela mão. Ele não vai nos largar, nem no começo, nem no meio, nem no final. Ele está com a gente até, né, até a consumação de tudo. Ele está com a gente. Então a gente precisa se apegar nisso e deixar, Senhor, o que que o Senhor precisa fazer na minha vida, Pai? Em que área eu preciso de cura? O que que o Senhor quer mudar? O que que o Senhor quer transformar? Para onde o Senhor quer promover a minha vida? Né? Às vezes a gente está tão apegado aonde a gente está, aos nossos títulos, aquilo que a gente conquistou, né? Aquilo que Deus permitiu que a gente conquistasse.
eficácia e a gente passa a se apegar tanto àquilo que a gente não consegue viver o novo do Senhor. A gente não consegue entender que existe algo muito maior ainda que o Senhor quer fazer. Não, se apegou tanto àquilo, né? Isso é Existe muito muito mais, né? isso. Nossa, isso fala muito forte ao meu coração, porque muitas vezes a gente vive um evangelho tão raso, né? A gente vive uma transformação tão rasa que foi só ali praticamente quando a gente aceitou a Jesus e a gente continua ali indo na igreja, mas vivendo águas rasas, né? E Deus tem profundidade, profundidade. Porque só com profundidade existe a cura completa, só com profundidade existe, né, a transformação completa. Genuína mesmo, né? Que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, né? E para isso precisa de fé, de entrega, de rendição, né? O que a gente sempre fala aqui, né? Porque é isso que move, é isso que envolve a vida de um cristão que quer viver o propósito de Deus de verdade. Não adianta a gente falar que a gente quer viver, mas na hora do vamos ver, a gente não. Aqui não. Aqui ninguém toca. Aqui não precisa mais de tocar. Aqui já está resolvido, nem não quero mexer com isso, né? É Né? diferente. Quando você está realmente entregue nas mãos do Senhor, você pode até achar ruim, mas você vai falar, pai, é necessário? Vamos embora, o Senhor está Vamos comigo, embora. eu vou. Vamos embora, eu preciso, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, eu não quero ficar com a vida empacada aqui, né? É esse entendimento que o Senhor nos dá, é esse desejo que o Senhor vai plantando no nosso coração, de a gente buscar viver o novo dele, todos os dias, de a gente não ficar Definitivo. estacionado, de a gente não ficar sendo levado muitas vezes pela preguiça espiritual, né? Que é, É o cara, conhecer e prosseguir em conhecer. isso é Conhecer e sacrifício pra prosseguir em gente. conhecer. É sacrifício porque a nossa carne não quer. Nossa carne quer E não continuar tem na zona fim, de né? conforto. Não Não tem tem fim. Quando fim. A chegar o gente fim, não pode achar. né? O dia que a gente tiver 100%, ó, todos os processos já vividos com o Senhor, né, totalmente curadas, a gente para a glória, né? E lá, não sei como vai ser, né? O restante da missão lá, como que vai ser. Mas aqui a gente precisa entender isso, né? Nós precisamos estar rendidas aos pés do Senhor e sempre entendendo qual que é o nosso papel, preparar esse ambiente. Como que eu vou atrair o olhar do Senhor para minha vida? Como que eu vou receber o toque, né, de cura dele? Como que eu vou? Porque a gente participa de todo o processo, né? A gente precisa estar com esse coração sedento, rendido, chamando, clamando por ele, chamando a atenção dele, né? E aqui, para finalizar, né, o versículo, então, depois que o Senhor a tocou, o Senhor a olhou, a tocou e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo, né? E o que que o Senhor falou forte aqui ao meu coração? Não adianta a gente queimar etapas, né? Nossa caminhada com Jesus, se a gente quiser fazer o que a gente muitas vezes faz na nossa vida natural, que a gente tenta queimar uma etapa, pegar um atalhozinho aqui, ser mais prática, né? Muitas vezes a Vamos gente para pode, ação, vamos para ação, né? A gente quer ir para é, ação vamos e não fazer espera a transformação. isso, vamos executar, vamos sair fazendo, vamos fazer, vamos sair fazendo, o negócio está em movimento. E muitas vezes o que o Senhor nos ensina é exatamente o contrário disso. É para, volta ao início, desacelera, desacelera, volta ao início, né? Reflete, para refletir, para entender, não sai acelerado, desesperado, passando por cima de um monte de coisa, né? Aí o Senhor, ele nos ensina exatamente o contrário do que a cultura humana prega, né? A cultura humana fala, vai embora, vai em frente, sai de qualquer jeito, vai. Não, e Deus fala, não, É como porque se falasse assim, né? Ignora o que está acontecendo em você e segue em frente. isso, não olha não, não olha para isso aqui não, nem olha, segue em frente, vamos embora, lá na frente você dá E um com o jeito. Senhor não existe, né, nada disso, né? Ele não ignora nada, ele não ignora uma vírgula. Ele quer luz em todas as coisas. Exatamente. E então, assim, se a gente quiser servir ao Senhor, a gente primeiro precisa estar rendida e disposta a viver os processos de cura com Ele, né? Com Ele, ó, grudadinha nele. Não adianta a gente querer fazer, né? Muitas vezes a gente fica
nessa vontade de mostrar serviço, né? Mostrar serviço no reino, fazer, 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 sendo que a nossa vida mesmo não está 100% pronta para servir. Aí não vai ser um serviço 100%, né? Por quê? Uhum. Porque onde não existe a cura completa do Senhor, vai existir pendência. Você vai transbordar dessas pendências. Ao invés de você transbordar da cura completa e genuína do Senhor, quando você aceita viver os processos por completo com o Pai, a gente transborda disso. Uma pessoa curada, ela vai transbordar a cura de Deus. Ela vai conseguir transferir a semente da cura, né? É Porque ela isso já mesmo. viveu aquilo com o Senhor. E aí ela consegue transbordar disso, ela consegue servir ao Senhor de todo o coração. Por quê? Porque o coração dela já está todo curado, já está todo sarado, né? A gente não serve ao Senhor com a nossa alma toda fragmentada, como estava antes. Por quê? Porque a gente deixou o Senhor passar ali, o Senhor sondou tudo, a gente deixou o Senhor tocar em todas as áreas que precisavam ser tocadas, né? E aí É, sim, a gente consegue levantar, que essa palavra também diz muito, né? Aí a gente consegue se levantar na força do braço dele, né? Tendo recebido o poder, o amor, a cura e a força dele. A gente consegue se levantar e a gente consegue servir ao Senhor. Ou seja, a nossa vida vai conseguir cumprir o propósito que o Senhor nos criou para cumprir, né? é. Então é isso. É isso. Foi um versículozinho, mas que o Senhor falou em cada palavrinha ali, destrinchou muita coisa. Né? Eu espero que vocês estejam animados, assim, igual eu tô, porque essa palavra mexeu comigo mesmo, me fez refletir em várias coisas, né? Que eu preciso me render mais, que eu preciso me entregar mais, porque eu quero viver o todo, né? Tudo que o Senhor tem para fazer na minha vida e E a para gente quer servir da forma certa, né? Eu entendo que essa é a forma certa de servir. Porque a forma de você ignorar o que está acontecendo com você e partir para ação é a forma errada de servir. exatamente. E a gente lembrar, né, Cintia, a gente tem o Senhor. Em todos os momentos a gente tem Ele conosco. A gente tem tudo que a gente precisa no Senhor. Tudo a gente precisa. Os recursos necessários, o entendimento, a cicatrização das nossas feridas. Acho que a Cintia caiu ali, ou fui eu, não sei. Mas no Senhor a gente tem tudo que a gente precisa. Ele é o nosso pacote completo, né? Para o começo, para o meio e para o final. De todas as coisas que a gente precisa viver com Ele. A Cintia acabou caindo aqui na live. Não sei se ela vai entrar de novo. Deixa eu só ver se ela consegue entrar para a gente fazer a oração final. Só um minutinho. A gente falou hoje. Olha, ela está entrando. Oi. Eu achei que tivesse sido eu que tinha caído aqui. Não fui eu. Vamos orar então para a gente Vamos. encerrar? Senhor Jesus, nosso Deus amado, Deus poderoso, queremos te agradecer, Deus, por esse versículo tão poderoso, Pai, que trouxe tantas chaves, né? Trouxe a possibilidade da virada de tantas chaves na nossa vida, Pai. Que eu possa continuar tendo liberdade para ministrar no nosso coração, trazendo entendimento daquilo que o Senhor precisa fazer, de como a gente deve se achegar, de como a gente deve se render ao Senhor, para que o Senhor tenha plena liberdade, Pai, de olhar para a nossa vida, de trazer a tua luz para todas as áreas necessárias, de tocar com o teu toque, Deus, que consegue nos suprir em todos os aspectos, que traz cicatrização para as nossas feridas, que traz a cura para a nossa dor, né? A cura para tantas coisas, tantos traumas, né? Que a gente muitas vezes carrega sem perceber. Que o Senhor tenha liberdade, papai, de curar, de tocar a nossa vida e de trazer a tua ordem, o teu renovo, paizinho. Porque a gente quer viver tudo que o Senhor tem para nós, pai. Que nada venha nos bloquear, que nada venha nos estacionar, paizinho. Que a gente possa se render a cada dia mais e que o Senhor tenha mais liberdade para agir,
para fazer exatamente conforme a tua santa e poderosa vontade, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Amém. Jesus, amém. Um beijo. Então Deus tá. abençoe e até a Tchau, próxima. beijo. Beijo, Deus abençoe. Tchau.